Olá, bom dia. Mais um Café com o Presidente no ar, aquele nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente abre a edição desta semana falando de uma perda muito importante na última semana, que representa para Campinas, não só para a comunidade católica, mas para toda a nossa cidade, Dom Gilberto Pereira Lopes. O senhor, inclusive, esteve lá na missa de corpo presente, participou dessa homenagem. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento, inclusive, que nós já sabemos que tem a possibilidade já de que a Praça Arautos da Paz possa receber, inclusive, o nome do nosso querido bispo. Pois é, na verdade, aos 98 anos de idade, né, Dom Gilberto nos deixou. Ele, durante 28 anos, foi bispo aqui em Campinas, né, e depois mais 21, bispo emérito. Mas ele deixou um legado, né? Ele era uma pessoa de uma sensibilidade enorme, muito firme nas suas convicções, né, nas suas ideias, né, deu uma reorganizada na igreja, atuou muito, inclusive, para além da igreja, na reestruturação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né, quando ele foi bispo, ele deu ênfase a isso, recuperou, resgatou, ajudou a colocar a PUC nesse nível de umas melhores universidades do Brasil, mas principalmente para a igreja ele foi sempre muito respeitado, muito querido. E eu lembro, Mirma, talvez ainda no meu primeiro mandato, eu tive uma audiência com ele, né? E aí ele falando, vereador, na política, né? Lembre-se da Carta de Puebla, quando teve o encontro do Episcopado da América Latina em Puebla, no México, falou onde a igreja assumiu a sua opção preferencial pelos pobres, né? Então, pense nisso com carinho. Meio que iluminando minha caminhada e dizendo que na minha atuação parlamentar como vereador eu olhasse para as pessoas que mais precisam, né? E realmente eu acabei me dedicando muito ao trabalho na periferia, urbanização de várias favelas, né? Andando por essa cidade inteira, já que Campinas é uma cidade de contrastes. Mas essa é uma memória afetiva que eu tenho, uma lembrança que eu tenho dele, mas a gente pôde perceber pelas manifestações, né, e pela forma como ele foi assim, despedido, né? Tivemos na sexta-feira, inclusive, a missa de entrega, que ele foi sepultado no mausoléu que tem dentro da própria catedral. O número de padres, bispos, o cardeal de São Paulo, né? Então, em reconhecimento à importância desse grande homem. É uma perda, mas fica o legado e certamente lá em cima ele está intercedendo por todos nós. Presidente, e aqui na Câmara nós tivemos também na última semana, lá no comecinho da semana, a audiência pública que já conversamos sobre a importância do PPA. Queria que o senhor falasse o que ficou dessa audiência e qual a responsabilidade da Câmara nesse processo e o que será feito a partir de agora. A audiência, ela sim, foi bastante participativa, né, vários vereadores participando, questionando, né, procurando esclarecer o que continha ali nessa apresentação do PPA, porque de certa forma ela fixa diretrizes, metas para o próximo quadriênio, orientando muito como é que vai ser a execução dos orçamentos no futuro, né? É uma peça tecnicamente mais aprimorada. Esse PPA desse ano ele veio com uma contribuição de uma consultoria que a prefeitura fez junto à FIP, né? Então ela veio com menos superficialidade, assim, como dizer, generalidades do que era característico dos PPAs anteriores, quer dizer, houve um aprimoramento, um aprofundamento. Você consegue, na leitura do PPA, aprofundar um pouco mais nas ações, investimentos que a prefeitura pretende realizar. Isso, obviamente, é um avanço, é uma evolução. Agora, a Câmara, obviamente, no debate que teve na audiência pública, compreendendo, nos cabe agora aprovar. Mas certamente é uma peça que, como o próprio secretário diz, é dinâmica também, né? Recebeu já emendas ou vai receber ou não tem essa perspectiva? Ainda não tem perspectiva, né? Mas, assim, aquilo que está colocado ali, ele pode ir sendo atualizado. Então,
ao longo do tempo. Mas ele já dá um parâmetro. E é uma das coisas importantes também é a projeção da receita, né? Sim. Assim, tentando imaginar o cenário macroeconômico do Brasil e de Campinas para os próximos 4 anos, porque isso é determinante para você dimensionar o volume de despesa também da prefeitura. Mas foi bastante esclarecedor, o secretário de Finanças, os demais secretários presentes conseguiram responder às perguntas, questionamentos feitos pelos vereadores, né? É claro que às vezes você não consegue agradar a todos, porque tem muita expectativa de que você consiga fazer tudo, né? Até porque o orçamento também vem aí, né? Vem aí, então... Mas, assim, houve sinalização para os grandes programas, as grandes ações da prefeitura que já estão sendo identificadas no PPA. Presidente, saindo de reunião parlamentar dos adultos, mas a gente tem aí que, o senhor já disse, inclusive aqui no café, que é uma das meninas dos seus olhos, Parlamento Jovem. A gente teve uma segunda plenária com discussões intensas daqueles meninos e meninas defendendo seus propósitos, nas suas ideias, e o encerramento dessa edição. Essa 7ª edição, né, do Parlamento Jovem foi... A cada edição eu me surpreendo, né? A gente tem visto o programa Parlamento Jovem incorporar uma participação cada vez maior, a procura das escolas, e obviamente nos surpreende a participação desses jovens, né? E foi muito legal que a maioria eram meninas, né? A maioria mulheres nessa edição. A mesa diretora composta por 3 estudantes mulheres, o que mostra assim, o protagonismo feminino também nessa participação política. O que a gente espera é que isso incentive mesmo, tanto aqueles que participaram como vereadores titulares ou suplentes, mas também os estudantes das escolas participantes, a se interessarem por política, né? A compreender que a participação cidadã é fundamental para o aprimoramento da política e é, em tese, um dever até do cidadão se envolver, se interessar e acompanhar as ações políticas. Presidente, sabe que eu fiz a cobertura desse evento e tive a oportunidade de conversar, inclusive, com pais que falaram sobre até a mudança de postura dos jovens vereadores em casa, no bairro, e assim, nossa, eu não esperava que meu filho fosse defender essas ideias, conversar com a gente e trazer isso para dentro de casa. E sabe que é muito legal, e até a nossa presidente Stephanie, ela falou, vencer primeiro o limite da timidez, Sim. né? Então, ela falou, também não me imaginava que pudesse chegar aqui, mas isso estimula inclusive essa participação, a comunicação, o diálogo, o embate, e entre eles fica uma coisa mais natural, né? Não é uma coisa imposta dentro do ambiente quadrado de escola, sala de aula, né? Eu acho que eles se sentem mais livres e estimulados a participar. E é muito legal ouvir isso, né? Que isso acaba também influindo no comportamento deles para além das escolas, né? Refletindo dentro das suas casas, olha que legal. E essa nova dinâmica também, Elecamp esse ano mudou a dinâmica, eles fizeram projetos em grupos, ou seja, trocaram experiências das escolas estaduais, municipais e particulares no mesmo grupo, partindo da experiência de cada um para formatar esses projetos. Então, essa é uma das novidades, né? Esses aprimoramentos do programa passa por aí também. Aí eu quero cumprimentar a equipe da Elecamp, né? Que também se dedica, estuda, todos, assim, tratam isso como uma coisa, como se fosse filhos seus também, né? Mas, além da Elecamp, a gente percebe o envolvimento dos servidores de todas as áreas, né? Que têm ajudado, recebido, apoiado, orientado, porque eles vêm aqui e têm contato com todas as áreas da Câmara e passa por uma capacitação, entender como é que funciona a organização, Câmara Municipal. Então, quero render também aqui meus agradecimentos, toda a equipe da Elecamp e todos os servidores que ajudaram a fazer desse mais um exitoso Parlamento Jovem, né? E, obviamente, parabenizar as escolas, professores, diretores e os alunos que participaram dessa edição do Parlamento Jovem. Presidente, na última semana, o senhor esteve também no lançamento do FBGA 2027. Conta para nós um pouco o que é esse programa e qual é a importância no contexto da nossa cidade, né? O Fórum Brasil de Gestão Ambiental, ele nasceu em Campinas e procura reunir
entidades do setor público, do setor privado, a sociedade, para discutir como você fazer a gestão ambiental no ambiente das cidades também, seja pelos gestores públicos, sejam pela sociedade civil. E, na verdade, esse encontro foi a preparação para o 7º FBGA, né? Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, isso, que vai acontecer em Campinas em 2027. Tivemos a participação do prefeito, o subsecretário de Agricultura, a diretora do IAC, né, representantes da prefeitura, tivemos palestras com pessoas da prefeitura também, mas sinalizando como você pode cada vez mais aprimorar as políticas na área ambiental no município e a necessidade disso acontecer, né? Então, a Câmara sempre participou e a Câmara tem um papel fundamental porque é na Câmara que a gente discute as leis que vão dar sustentação para essas ações ambientais, para o desenvolvimento dos programas ambientais na cidade. E a Câmara, ela está presente. Nós vemos, por exemplo, a discussão das emergências climáticas, né, que é uma realidade que está aí, que as cidades têm que se estruturar para enfrentar, minimizar os efeitos, né, desses eventos extremos. Hoje, por exemplo, a questão das queimadas que a gente vivenciou é um dos exemplos, como prevenir, como preparar as cidades para que isso não aconteça, a questão das enchentes, né, as obras que estão aí de contenção às enchentes, que a Câmara tem acompanhado, debatido, questionado, a política de arborização. A árvore é um bem fundamental, importante para o equilíbrio ecológico, para a qualidade de vida, mas a gente fica apavorado nos dias de vento forte, chuva, as árvores caindo, árvores antigas, e também uma política de arborização que permita você fazer a gestão adequada disso. Tudo isso, saneamento básico, né? Transporte com eficiência, tudo isso são temas que são discutidos no fórum e que visa aprimorar mesmo as ações nos municípios, né? Porque é nos municípios que as coisas acontecem, é aqui que a gente tem que cuidar também da natureza e do meio ambiente. Falando nesse contexto, a gente teve aí para os municípios do interior a entrega de máquinas agrícolas, que foi feito aqui em Campinas, mas que a gente tem aí uma dispersão desse importante equipamento para também a agricultura. O que foi isso? Que o senhor participou, inclusive? Sim, sim. O governador Tarcísio, ele veio a Campinas e fez a entrega de 304 máquinas, tratores, motoniveladora, pá, carregadora, compactadores, né, para 250 municípios, né. São obras que elas servem, nesse momento, para cuidar da infraestrutura da cidade. Sim. É manutenção das vias, principalmente aqueles municípios que praticamente é cortado, servido por vicinais, né, que não são asfaltadas e cujo cuidado é fundamental, inclusive para você garantir o escoamento de produção agrícola, né? Ele dá um suporte para a agricultura, também ajuda a fazer os aceros para prevenção de queimadas. Isso certamente é uma ferramenta importante. Municípios pequenos, às vezes, dependem muito desses equipamentos. Campinas, nesse momento, não foi contemplado por conta da nossa realidade, né? Apesar de que Campinas está inscrito e vai receber máquinas e equipamentos ligados a um programa do governo federal, mas o que a gente percebeu ali primeiro foi assim, o cuidado, o zelo do governador em tratar com os municípios. É impressionante a memória, a lembrança. O Estado está também com obras nessa área de mobilidade e outras no Estado inteiro, mas é legal que Campinas, mais uma vez, foi referência, né? Sim. Porque ele também acabou mencionando o Hospital Metropolitano. Ele afirmou que agora, no começo do ano, iniciam-se as obras do trem Intercidades, né, que vai ligar Campinas a São Paulo, Campinas, Jundiaí e São Paulo. Falou que o estudo para a confecção de 2 ramais de VLT, né, aqui na cidade de Campinas, uma ligando o centro da cidade ao aeroporto de Viracopos e outro ligando Campinas, Hortolândia, Sumaré. Então, assim, investindo no transporte ferroviário na nossa região e cidade. Então, foi um encontro bastante interessante por isso. Estava lá representando a Câmara, tínhamos gente
de todo o estado, né? Mas ali a gente pôde mostrar como Campinas é referência e é importante para o estado de São Paulo. Presidente, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas rapidinho, já que o senhor falou de mobilidade, Parlamento Metropolitano discutiu rodovia Santos Dumont. Fala um pouquinho sobre essa preocupação do Parlamento. Na verdade, nós recebemos representante da Via Ápia, que é a concessionária, né, que administra, falando o status do processo de construção das marginais da rodovia Santos Dumont, que hoje é uma necessidade, né? Se você pega final da tarde para quem sai e início da manhã para quem chega, a gente tem a Santos Dumont estrangulada, dificultando a vida das pessoas que moram, principalmente, né, aqui em Campinas, que vem para cá, mas afeta todos os municípios. E a discussão para além disso, há outros municípios também questionando a concessionária sobre outros trechos da rodovia, mas o que importa é que isso é uma prioridade hoje já colocada pelo governo do estado, pela Artesp, e está finalizando a negociação com a Via Ápia para a renovação do convênio de concessão, né, para que essa obra possa ser executada e melhorar certamente o acesso a Campinas para quem vem pela Santos Dumont. Tá certo, então, e a reportagem completa, inclusive sobre essa reunião que aconteceu na Câmara de Indaiatuba, você acompanha no Câmara Notícia. Presidente, até a próxima semana. É isso aí.